Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como desse novo coração te abençoe, meu irmão. Preciosa é a nossa união. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso e o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti. Até gosta muito dele, irmão. Deixa aí. Olá, queridos. Aqui é o pastor Carioca, pastor da igreja do bairro. Peço desculpa, esse primeiro louvor, estou um pouco nervoso. Olha como é que eu estou suando. Nosso primeiro culto online, né, pelo YouTube. Algo que eu não estou acostumado a fazer, né, mas é algo que eu quero ficar bem, como é que eu vou dizer? Bem acostumado, vamos dizer assim, com esse momento, né? Então, quero agradecer a presença de todos vocês que estão aí. Vocês podem ir dando um alô, diga aí de onde você é, quem você é, se apresenta aí no chat do nosso canal. Muitas pessoas ainda não conhecem, talvez as pessoas que estão sempre conosco, elas não estão sabendo. Então, você que sabe de alguém, rapaz, ela está sempre aqui, fulana ou fulano está sempre aqui conosco e hoje não está. Então você faz um convite, chama pelo Instagram, chama pelo WhatsApp, avisa, olha, nós não estamos no Instagram, nós estamos na igreja do bairro, no nosso canal do YouTube. Amém? Então, vamos curvar nossas cabeças, onde quer que você esteja, você possa estar orando agora, em nome do Senhor. Ó Deus amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, porque Tu és presente, Tu és conosco, Senhor. Usa-nos, Pai, segundo a Tua vontade. Usa-nos, Senhor, segundo o Teu coração, que nós possamos fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Perdoa, Pai, as notas mal tocadas. Perdoe, Senhor, o nervosismo.
mas isso tudo é para a honra e glória do teu nome. Então abençoa o nosso culto, visita, Senhor, a cada pessoa que está online nesse momento. Quantos somos, Bia, por favor, nesse momento? Somos 7 pessoas online. Então que Deus abençoe. Diz aí, como eu falei, coloque aí no nosso chat o seu nome, diga um olá. Bia está ali vendo, está me ajudando, é a minha produtora aqui atualmente. Então, diga um alô e ela vai me dizendo de lá quem é que está presente e eu vou falando com vocês, amém? Vamos a mais um louvor. Eu começo aqui, tudo bem. Pode ir botar também. Aí o slide não, na setinha. Para passar o slide na seta, meu amor. Na seta. Aí, vá. Aí. Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui de novo, Jesus, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vai com música, gente. Só pra te adorar, Senhor, e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Pode dar não. Pode dar uma olhada. Agora não. Estamos durante a música. Estamos aqui. Essa é a próxima. Como eu te amo, né? És meu tudo, és meu Senhor, és meu
És meu tudo, és meu Senhor, és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, aliança, maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti. Eu já vivo sem ti. Tua presença, eu morro. Sem tua presença, eu morro. Como eu te amo, como eu te quero. Sim, eu me gosto aos teus pés. A minha vida eu te consagro. Sim, eu me entrego, é toda
Amém, queridos. Vamos a mais um louvor na presença do Senhor. Graças te damos, ó Deus, por tudo que somos, por tudo que temos. Ó Senhor, somos teu, somos feitura tua, somos semente tua, somos servos teus, somos pequenos cristos, Senhor. Isso quer dizer a palavra cristão, Deus. Então eu te peço, Pai, que tu estejas continuamente conosco, Senhor. Usa-nos, Pai, em nome do teu Filho Jesus, aonde quer que estejamos, em nome de Jesus. Amém. Como é que estão os comentários? Ninguém reclamando, falta de som. Queridos, se vocês estiverem com algum problema em termos de som, vocês podem falar, tá certo? Podem dizer aí, Bia está ouvindo, está lendo, aliás, então podem falar conosco. Deixa no comentário. Vou começar a cantar esse música.
Amém, Senhor. Minha vida está em teu altar. Eu sou teu, Senhor. Faz de mim o que tu quiseres. Usa-me, Senhor, como lhe aprouver. É o que te peço, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos. Vamos aqui para mais um louvor. Nós estejamos novamente em oração. Hoje é um dia especial, é um dia de estreia, é um dia de nervosismo. Então quero pedir a vocês que nos perdoem. Estou suando que só a gota aqui. Nervoso com essa oportunidade de estar trazendo a palavra do Senhor através do YouTube. Quantos e quantas vezes eu clamei em culto para que isso acontecesse e Deus, em toda a sua fidelidade, nos permitiu que isso acontecesse. Creio que isso nos trará para a nossa igreja, a igreja do bairro, uma projeção segundo a vontade de Deus
Então eu estou fazendo aqui na sala da minha casa e trazendo esse culto para cada um de nós. Te peço perdão que o cachorro late, a cachorra late, né, que o menino grita, chora, né, mas faz parte. Tudo para a honra e glória do Senhor. Nós escolhemos esse local, achamos que esse local era um local legal, mas tudo isso é passível de mudança. Né? Quem sabe nós voltamos para aquele outro espaço, um espaço menorzinho, mais reservado, era no quarto, então a gente conseguia fechar e ficar de maneira mais hermética. Você que está aí conosco, tem uma outra grande vantagem de estarmos aqui no YouTube, é a questão do tempo. Então nós não precisamos nos preocupar, caramba, nós só temos 1 hora. Não, queridos. Nós temos tempo para curtirmos, para curtir a palavra de Deus, para batermos de alguma forma um papo através do chat. Então você pode ficar bem à vontade aí para colocar as tuas impressões, para colocar as tuas observações. Eu queria saber quem está aí conosco. Bia, por favor, vai me dizendo aí quem está aí conosco. Daqui eu não consigo ver, né? Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui o YouTube. Acho que eu consigo. Mas, queridos, de qualquer forma, no próximo domingo, se o Senhor permitir, nós estaremos... Eu estou aqui entrando pelo tablet no YouTube, lá na nossa página. Mas eu quero dizer a vocês, me perdoe aqui, que eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo. Mas eu quero dizer que no próximo domingo nós teremos ceia. Então, precisamos fazer algo diferente. Então, no próximo domingo, você preparará aí na sua casa um pão e um suco de uva. Lembrando que nós, daqui da igreja do bairro, nós não fazemos uso de vinho, né? A leitura que o Senhor tem me dado é a questão de como nós temos pessoas que são adictas, nós temos pessoas que foram usuários de droga ou de álcool. Então, o entendimento que nós temos aqui, esse gole do vinho na celebração eucarística, pode realmente fazer com que essa pessoa venha a desenvolver ou a retomar o uso, né, da bebida alcoólica. Então, nós, em nossas celebrações, usaremos sempre o suco de uva. Não que na igreja de Cristo tenha sido suco de uva, não. Ele utilizou vinho, mas era uma outra realidade, era uma outra vida, né? Bruno Crisanto, como é que você está aí? Você disse que não conseguia ver nem ouvir. Dá um retorno. Pai do Senhor, Beta, a paz do Senhor, Mateus, lá da Alemanha, esse é fiel. Eita, Anitta, Deus abençoe, eu estou aqui, Bia. Nina linda, um beijo para você, um beijo, Deus abençoe a você. Eita, Arthur, Deus abençoe, Edjane, Camila, sejam todos bem-vindos. Temos aquelas pessoas, principalmente Anitta, falando com você e Bruno, aquelas pessoas que vinham, né, Sheila, aquele pessoal, não sei se eles estão ligados, né, que estamos aqui no Instagram, ou melhor, que estamos no YouTube, Beta também, apesar de que Arthur está aqui, mas fala aí também com Ana Rita, né, se ela quiser assistir ao culto também. E vamos, queridos, expandir esse culto, vamos expandir esse momento glorioso ao Senhor. E domingo que vem, se Deus quiser, nós estaremos juntos, fazendo a Eucaristia, em comunhão, para a glória, honra e glória do Senhor. Era algo que eu vinha me sentindo incomodado por não conseguir fazer. Mas graças a Deus, nós vamos poder fazer. Que bênção estar aqui com vocês através dessa plataforma. Que Deus abençoe essa plataforma, que Deus
abençoe, né, o nosso culto, abençoe todas as pessoas que de alguma forma estão ligados, né, nesse culto, né? A Ana Rita está, legal, a Anitta avisou a Sheila, massa, ótimo. Enfim, queridos, vamos então à palavra do Senhor. Quero que nós curvemos nossas cabeças mais uma vez para a leitura da palavra, mas antes disso vamos orar. Amém, Deus. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, por estarmos aqui nesta noite, início de noite. Te pedimos, Deus, que Tu continues nos abençoando. Te pedimos, Deus, que Tu continues falando aos nossos corações. Te agradecemos por isso, por esse momento, por estarmos aqui na Tua presença. Te peço, Senhor, então, que Tu uses, Pai, a mim como um canal do Teu coração ao coração de todos aqueles que estão nos vendo, que estão nos ouvindo. Ó Deus, que Tu possas transformar nossas vidas através da pregação da Tua palavra, Senhor. Que assim como falastes comigo ao ler, ao pregar essa mensagem, ao preparar essa mensagem, que Tu fales também ao coração de todos que estão aqui nesta noite. Ó Deus, que sejam bem aceitas as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a Tua face, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Queridos, o texto que nós vamos utilizar como base para a mensagem de hoje, ele está em Lucas 15, de 1 a 10. Então, Lucas 15, de 1 a 10. Vou esperar você achar a palavra e assim que você achar a palavra, você coloca um amém para eu saber que você já está pronto a nos ouvir. Amém, queridos. Bom, então, Lucas 15, de 1 a 10. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre os ombros, jubiloso, alegre, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, não acende a vela, não acende a lamparina, e varre a casa e busca com diligência, busca com cuidado até encontrá-la. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Queridos, o texto de Lucas 15, de 1 a 10, que é chamada de a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida, ou a parábola da dracma perdida, ela é muito conhecida. Mas ela sempre traz uma mensagem renovada, uma mensagem de renovação. E essa mensagem renovada, essa mensagem de renovação é uma mensagem de misericórdia, é uma mensagem de perdão, uma mensagem de salvação da parte do nosso Deus. E desta misericórdia, perdão e salvação, nós jamais podemos deixar de falar. Como nos lembra Atos 4:20, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O texto de Lucas 15, de 1 a 7, inicia-se dizendo que publicanos, ou seja, os cobradores de impostos, pessoas de má reputação e pecadores aproximavam-se para ouvir Jesus. Lembramos que tanto publicanos como pecadores, eles eram, como eu falei, pessoas de má índole, eram pessoas desprezadas, eram pessoas discriminadas na religiosidade judaica. Muitas vezes esses cobradores de impostos
esses publicanos eram judeus que forçavam o seu próprio povo, que agiam de maneira brutal, entre aspas, por assim dizer, contra o seu próprio povo. Os publicanos que cobravam impostos eram meio que empregados, eram cobradores de impostos, eram um representante comercial. E Wilson, você está longe disso, pelo amor de Deus. Mas eram como se fossem representantes comerciais do Império Romano. O Império Romano, que era um império opressor, um império tirânico. Os pecadores, porque tinham conduta imoral, eram ladrões, eram assassinos, eram fraudadores. Mas não somente estes eram considerados pecadores, mas também todos aqueles que exerciam uma profissão considerada impura pela religiosidade judaica. Veja só. Então, qualquer profissão considerada impura pela religiosidade judaica era entendido como pecador. Pastores de ovelha, jogadores de dados, que não é profissão, tecelões, tosquiadores, enfermeiros que faziam sangrias, porque você não podia tocar em sangue vivo, proprietários de casas de banho, curtidores, navegadores, médicos, transportadores, condutores de camelo, açougueiros, eram todas profissões de segunda categoria, veja só. Os fariseus também consideravam pecadores todos os que não seguiam as regras farisaicas de conduta. E receber pecadores, comer com eles, era um escândalo para a religiosidade judaica daquela época. A comunhão de mesa com pecadores estes que não tivessem previamente mostrado sinais de arrependimento, praticando jejum e penitência, era totalmente reprovável. E aí Jesus mostra a sua misericórdia e mostra quem ele é ao fazer justamente aquilo de que não se esperava, para o bem do próximo. Como eu disse num outro sermão, Jesus não via aqueles pecadores, ele via além desses pecadores. Ele via as pessoas que eles se tornariam ao receber a palavra. Ele via as pessoas que elas se tornariam ao deixar tudo para trás e se fazer novo. Os fariseus, então, se sentiam no direito de zelar pela santidade do povo. O princípio religioso dos fariseus era o seguinte: o homem justo não deve se associar aos ímpios. Os transgressores da lei, os transgressores, da religiosidade judaica, os pecadores, eles devem ser isolados. De um lado, os bons e justos. Do outro lado, os pecadores, sem jamais haver algum tipo de encontro. E os escribas diziam que o pecador não pode ser amado por Deus antes do seu arrependimento, antes de fazer jejum e penitência. Não é o justo que deve ir de encontro ao pecador no entendimento deles. De acordo com a mentalidade judaica, era o pecador que ia ter que ir de encontro ao justo. O justo, ele tem o direito de apontar o pecado. O justo, ele tem direito de apontar o pecador. E o pecador, por sua vez, deve cair em si, se arrepender. E com isso, ele poderá receber o amor de Deus, porque o mereceu com seu bom comportamento. Talvez muitos de nós até concordemos com esta forma de pensar e de agir. Eu ouso dizer que, infelizmente, existem aí religiões que pregam essa forma de ser cristão, de trazer medo para que as pessoas venham a Cristo, uma forma de trazer medo para que alguns pastores tenham as rédeas sobre as suas ovelhas, sobre as pessoas da sua comunidade. Mas eu afirmo categoricamente que esta não é a forma de agir e pensar de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, você, por um acaso, esteja ouvindo esse sermão, vendo esse sermão, esteja sofrendo isso, tenha certeza de que Deus não é assim. Esses não são verdadeiros representantes do Senhor. Pessoas que trazem a você o medo, que trazem a você o obscurantismo. Isso é coisa do passado ou de religiões, né, que a gente não vai aqui citar nomes, mas são religiões que buscam alcançar os seus membros através do medo, através
da opressão. A forma de pensar e de agir de Deus é totalmente contrária a essa. Deus, ele vai ao encontro. Deus busca. Deus chama. Deus socorre o perdido. Como a gente pode ver de forma clara, explícita, na palavra da ovelha perdida. Deus não espera que o pecador perdido, Deus não espera que a ovelha perdida venha ao aprisco novamente. Deus não espera que esse pecador ache por conta própria o caminho. E que esse caminho só vai ser encontrado depois que houver o arrependimento. E aí, só depois que houver esse arrependimento, só depois que essa ovelha encontrar o caminho de volta, é que será acolhido e terá as graças divinas. Não, meu irmão, minha irmã, Deus acolhe o pecador. Deus vai ao encontro, mesmo aquele pecador estando ainda em pecado. Ele o chama, ele o busca. Agora, só convive se houver mudança de vida. Mas essa mudança de vida, ela também só virá no convívio com Jesus, no convívio com os fiéis, como a gente pode ver no exemplo de Zaqueu, que está lá em Lucas 19, 1 a 10. Então Deus ama o pecador. Ele abomina o pecado, mas ama o pecador. Deus está disposto a ir de encontro àqueles que Ele quer para si. A parábola da ovelha perdida diz isso de forma clara. Jesus, o bom pastor, vai em busca daquele que se perdeu. Ele procura e não desiste até encontrar. Apocalipse 3:20, o que diz? Eis que estou à porta e bato. Em Ezequiel 18:23, Deus mesmo pergunta: vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Não, eu gostaria mais de vê-lo arrepender-se e viver. Pode ter certeza de que a vontade de Deus é que todos estivessem na glória quando vier o tempo final. Eu ouso dizer, sem medo de errar, que no coração de Deus, misericordioso, de graça transbordante, a vontade dele era que até o diabo conseguisse a salvação. Porém, não acontecerá, nós sabemos que não, assim como não acontecerá com muitos irmãos, com muitos pecadores que não encontram o arrependimento. Não que Deus não vá ao encontro deles, vai. Quem é que vai ao encontro deles? A gente vai falar um pouquinho mais à frente. São os pregadores, são os cristãos como eu e você, que temos por obrigação apresentar a palavra de Deus a todos aqueles que precisarem. Jesus, em 1 Timóteo 2,4, Paulo diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Jesus mostra a alegria do Pai de Deus por um pecador que se arrepende. Quando há arrependimento de um pecador, há júbilo, há festa no céu. Escribas e fariseus, ao contrário, parecem ter alegria em acusar, ter alegria em apontar o dedo, ter alegria e se satisfazem em pisar os outros e dizer: todos são pecadores, todos estão perdidos, só nós somos salvos. Opa! Parece que tem uma verdade nessa fala, não é? A gente que tem muitos por aí que apontam o dedo para dizer como aquela parábola também de Jesus, onde vai o justo, um fariseu e um pecador. E o fariseu, a oração dele é: amém, obrigado por eu não ser como esse pecador. Enquanto que o pecador, a oração dele era pedindo por perdão. E aí Jesus pergunta: qual dos dois saíram do templo justificados? E a resposta é clara: é aquele pecador que se arrepende. E não aquele que se ensoberdece por ter um pouco mais de conhecimento. Eu gostaria de dar um passo adiante nessa reflexão. E dizer então que ninguém pode se dar o título de justo. Ninguém pode se dar o título de puro. Ninguém pode se dar o título sem pecado, como faziam os escribas e fariseus. E aqui eu gostaria de lembrar as palavras de Paulo em Romanos 3:23, que diz o seguinte: pois todos pecaram e todos carecem da glória de Deus.
Lembrar também das palavras de 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos, todos somos pecadores. Todos somos ovelhas perdidas. Todos precisamos que Deus nos busque. Todos precisamos que Deus nos perdoe, que Deus nos acolha, principalmente que Deus nos salve. Não por merecimento, mas porque Ele quer, porque Ele nos ama. Ainda hoje podemos encontrar, como eu falei, fariseus e escribas entre nós, igrejas e pessoas que se dizem ser as únicas certas, as únicas justas, as únicas santas. Igrejas e pessoas arrogam-se o título de status ou o título de verdadeiramente crentes, os únicos verdadeiramente fiéis, os únicos que estão em plena comunhão com Deus. Em humildade, o que nós devemos é nos reconhecer como ovelhas que constantemente se afastam do bom pastor. Constantemente nós tendemos a nos afastar. Isso faz parte da nossa natureza caída. Mas o que nos diferencia é que nós vamos confessar a Ele os nossos pecados. Nós vamos nos colocar diante dEle e reconhecer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti para viver. Eu dependo de Ti para ser salvo. Usando as palavras do salmista, que possamos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmos 23. Lucas 15 é uma sucessão de parábolas sobre a graça de Deus resgatando o homem do pecado. São 3 parábolas: a ovelha perdida resgatada pelo pastor, a dracma perdida resgatada pela mulher e o filho pródigo resgatado do mundo pelo amor do Pai. Então, Jesus é o bom pastor da parábola número 1. O Espírito Santo de Deus é a candeia que ilumina a parábola número 2. E Deus é aquele Pai amoroso que recebe de volta o seu filho perdido na parábola 3. E essa é uma forma de interpretar e compreender o trabalho da Santíssima Trindade na salvação do homem. Com relação à segunda parábola, vejamos alguns aspectos que merecem a nossa atenção. O que era a dracma e que valor tinha para aquela sociedade? Por que a mulher da parábola ficou incomodada com a dracma que se perdeu se ela tinha outras 9? A dracma se perdeu dentro de casa e não no lado de fora, não em outro ambiente. Era noite quando a mulher percebeu que havia perdido a dracma. Se não, por que acender uma candeia? Por que acender uma lamparina para procurar? Por que ela não esperou o dia amanhecer para procurar? E vamos pensar um pouco no que é a candeia no contexto bíblico. Bom, dracma, para a gente contextualizar, era uma moeda de prata utilizada para comércio e também para enfeitar colares ou tiaras para noivo. O colar ou tiara com 10 dracmas tinha o significado de uma aliança. O noivo presenteava a sua noiva com um colar, selando assim um compromisso de casamento. Assim, a noiva deveria cuidar bem do colar em demonstração de confiança e fidelidade. Então, perder as dracmas desse colar implicava em maus julgamentos por parte do noivo e possivelmente até o rompimento dessa relação. O conhecimento do costume nos dá então uma ideia mais nítida do porquê de ter sido uma mulher e não um homem que buscasse diligentemente a dracma. A dracma se referia a valores inestimáveis, a valores muito, muito superiores ao valor material daquela mulher. Para este caso, as 9 dracmas reunidas não tinham valor algum se não tivesse próxima da 10ª dracma perdida. Em compensação, a dracma perdida era de muito valor, porque encontrá-la era como reaver a aliança do noivado, assegurar o compromisso com o noivo. Veja que interessante. A partir nesse momento, nesse contexto, o muito não vale nada, mas a única
vale muita coisa. Porque essas 9, sem a 10ª, de nada adiantaria. Não adiantaria ela se apresentar com 9 dracmas no seu colar. Porém, aquela uma dracma, ela passou a ser importante, porque ela juntaria e formaria uma nova visão de justiça, uma nova visão de valores inestimáveis. A dracma se perdeu à noite dentro de casa. Essa casa pode ser entendida como a igreja, a noiva de Cristo. A casa também é o reino de Deus, que se fundamenta na obra expiatória de Cristo e no trabalhar do Espírito Santo. É este Espírito que conduz o pecador ao arrependimento. A ausência do Espírito Santo é como uma casa em trevas. É como uma candeia sem luz. O colar de 10 dracmas no pescoço da noiva era como um adereço. Era um atavio necessário para a manutenção da comunhão com o noivo. Tá tudo bem, queridos? Vocês estão vendo o vídeo, tá tudo ok com o vídeo? Vai me dando esse feedback, tá certo? O que se perdeu? A gente está perguntando isso, desculpa eu interromper o sermão, é porque como aqui está chovendo, pode ser que a nossa internet falhe um pouquinho. Mas vamos embora. O que se perdeu? Convém perguntarmos, por que a dracma se perdeu? Qual o motivo? E por que ela foi buscada dentro de casa e não fora? E aí, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer a você que a dracma perdida, ela é como uma pessoa perdida no pecado. É uma pessoa distante da comunhão com Deus e com os irmãos em Cristo. Este pecador perdido, esta pecadora perdida em trevas, como uma casa escura, será salva, será resgatado ou resgatada da escuridão pela ação do Espírito Santo. Aleluia! A candeia acesa que vai mostrar o caminho de volta para casa. A primeira atitude da mulher, então, é acender uma candeia. Meu irmão, minha irmã, ela não vai dormir e esperar amanhecer. Ela não vai esperar clarear para encontrar o que se perdeu. Significa, então, que nenhuma obra do reino de Deus pode ser feita de modo terreno apenas. Ou seja, não pode ser feito sem a candeia. Não pode se esperar para fazer as coisas com as tuas forças. Não. Ela deve ser feita com auxílio do espiritual. Principalmente, nesse caso, com auxílio do Espírito Santo. A diligência, o cuidado da mulher na procura é um processo de transformação, é um processo de rever atitudes, é um processo de reinterpretar conceitos que impedem o se relacionar com Deus. A mulher, buscando a dracma perdida, é uma lição de cooperação da igreja com o amor por Deus e a observação aos princípios bíblicos para influenciar o mundo que é a cara escura. Você conseguiu entender isso? Vou repetir porque eu acho que ficou um pouquinho confuso. O cuidado dessa mulher em buscar essa dracma perdida, ela mostra um processo de transformação. Ela quer dizer para nós que nós precisamos rever conceitos, que nós precisamos reembasar atitudes para que essas atitudes venham nos impedindo de nos relacionar corretamente com Deus. Então, a mulher, buscando essa dracma perdida, ela é a cooperação da igreja, dos membros da igreja, do corpo de Cristo, em cooperar com o amor de Deus pelos que estão perdidos. É interessante perceber que a dracma perdida expõe uma relação direta entre o reino de Deus e o reino dos homens. Uma dracma, um pecador perdido, carrega consigo outros tantos. Veja que interessante. Um pecador pode carregar 9 outros à perdição. Eis o inestimável valor de uma vida. A organização da dracma perdida, retornando ao colar, retornando para o seu lugar devido, é como uma alma lavada e remida pelo sangue de Jesus.
que através do testemunho de vida reúne mais e mais pessoas ao reino de Deus. A mulher varreu a casa. Eu imagino que ela varreu de uma forma que nunca tinha varrido. Levantando tapetes, afastando os móveis do lugar, aproximando a candeia lá daquele cantinho mais escuro, se abaixando por baixo para olhar bem embaixo dos móveis. Ela examinou cada canto daquela casa e limpou, obviamente, toda a sujeira de maneira mais segura, porque a sujeira poderia estar escondendo a dracma. A obra do Espírito Santo na vida do pecador age da mesma forma. Expõe o pecado como a luz expõe a sujeira. A conversão das trevas para a luz, a conversão do pecado para a salvação, é um caminho de renúncia, é um caminho de purificação. É como esse varrer da casa. A sujeira incomoda e existe todo um esforço para reaver a comunhão com Deus, para estar em sua presença. Uma vez transformado, o pecador arrependido é como esta dracma encontrada, cujas novas e diferentes sobras alegram o coração de Deus. Aquela dracma parecia sem valor. E assim, meu irmão, minha irmã, são tantas vidas que aos olhos dos homens parecem insignificantes. Porém, aos olhos de Deus, são preciosidades incalculáveis. Assim também são pecados que parecem pequenos, pecados que parecem imperceptíveis, mas contudo atrapalham o seu relacionamento com Deus. Será então preciso acender a candeia, encher a vida com o Espírito Santo de Deus, de modo que não haja espaço para nenhum mal, não haja espaço para nenhuma treva. Para concluirmos a nossa meditação dessa noite, então, nós vemos no capítulo 15 de Lucas os 3 tipos de perdidos. O perdido dracma, o perdido ovelha e o perdido filho. As características do perdido ovelha é o seguinte: ele tem consciência de que está perdido, ele não sabe o caminho de volta e ele não pode ser levado por qualquer um, pois conhece o seu dono, conhece a sua casa. Então, a característica do perdido ovelha é essa: ele tem a consciência de que está perdido. Ele não sabe o caminho de volta e ele só vai poder ser levado pelo seu dono, porque ele conhece o seu dono, ele não vai com qualquer um. Este tipo de perdido busca a Deus de várias formas. É o religioso, ele sabe que é pecador, ele busca a salvação, porque ele sabe que está perdido, mas ele não sabe onde achar. Ele chega muitas vezes até a se martirizar, pode chegar a ser idólatra, porque ele verdadeiramente tem sede de Deus, porém ele não sabe aonde saciar essa sede. E aí, eu digo a você, meu irmão, minha irmã, que a esse perdido, Jesus vai buscar e o traz de volta para o aprisco, o traz de volta para a casa de Deus. Cabe a nós, como igreja, mostrar que Jesus está presente em nosso meio. Assim, o perdido, tipo ovelha, reconhecerá Jesus e voltará ao seu convívio. E aí, João 13, 35, as palavras de Deus, de Jesus são bem claras. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Muitos dizem que a ovelha perdida não volta para casa, com medo do que as 99 que ficaram irão dizer. O dracma é o outro perdido, ou a outra perdida. A perdido ou a perdida do tipo dracma é aquele que não tem consciência de que está perdido. Ele acha que está tudo bem em sua vida. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele é alheio às coisas que acontecem à sua volta. E aí ele pode ser levado como uma moeda a qualquer lugar. Simplesmente o inimigo bota no bolso e leva para onde ele quiser. Para este perdido, está tudo bem. Não há nada de errado com ele. Será que vocês não conhecem alguém assim? Ele pode até ir para a igreja algumas vezes, num batizado, num casamento, quando alguém muito o convida, mas ele não entende o que é pecado, ele não entende o que é arrependimento, afinal, ele não sabe o que está acontecendo no mundo espiritual.
fuma, bebe, se prostitui, tem vida irregular, porém, para ele, isso tudo é normal, faz parte da vida. Para esse tipo de Jesus, ou para esse tipo de perdido, Jesus acende a candeia. Ele mostra a luz da verdade. Ele varre a casa, ele limpa o pecador das suas impurezas. E cabe a nós, então, como igreja, anunciar a palavra de Deus, para que todos saibam que são pecadores e carentes da misericórdia de Deus. Sem apontar dedos, porque não cabe a nós dizer quem será ou não será salvo. As características do terceiro tipo de perdido é o perdido filho. O perdido filho, ele tem consciência do que está perdido. Ele sabe que ele está perdido. Ele sabe o caminho de volta. E ele só vai voltar se for por conta própria. Este tipo de perdido, ele conhece a Deus. E são os desviados. São aqueles que deixaram o convívio de Deus por algum motivo e provavelmente só voltará quando se decepcionar com o mundo. E eu afirmo a vocês, meu irmão, minha irmã, só Deus não nos decepciona jamais. Note que na parábola de Cristo, o pai dividiu a herança, coisa que podemos fazer hoje com nossos filhos. Mas o pai não precisava dar a herança ao filho mais novo. Isso não deveria acontecer depois que o pai houvesse morrido. Entendemos com isso que Deus não prende ninguém. Deus não está esperando que você fique por medo. Porém, se você for, Ele vai estar te esperando, te aguardando sempre de braços abertos. Como cabe a nós, como igreja de Cristo, mostrarmos que as portas estão sempre abertas. E não nos comportarmos como o segundo filho, o filho mais velho, que apesar de estar em casa, trabalhar com seu pai, parece que estava tão perdido quanto o irmão mais moço. Segundo Jesus, não é tão difícil de entender a Deus. Ele reage diante dos perdidos, como qualquer um de nós. Ele quer encontrá-los. A mesma motivação do pastor em busca da ovelha, a mesma motivação da mulher em busca da moeda, a mesma motivação de um pai que deseja a volta do filho. Desta forma, não faz diferença como algo se perde. A ovelha se perdeu por sua estupidez, por se desviar do caminho e não saber mais voltar. Não foi culpa da moeda estar perdido, ela já nasceu perdida ou se perdeu sem nem saber que estava perdida. Foi a mulher que a perdeu, foi a igreja que perdeu. Então, você não pode culpar a moeda por isso. Muitas vezes, rejeitamos as Escrituras, a igreja e o próprio Cristo e nos vemos longe de tudo que nos parece um lar. Ou seja, estamos perdidos. Mas ainda que estejamos perdidos, seja por causa de um desvio, seja pela falta de cuidado ou pela nossa própria rebelião, nós somos tratados da mesma maneira. Nos tornamos objetos da busca do amor de Deus pelos seus filhos. Então, meu irmão, minha irmã, a sua função é amar. Você que está no seio da igreja, você, e aqui eu não estou falando de igreja do bairro, eu estou falando da igreja de Cristo. Se você faz parte da igreja de Cristo, que pela sua misericórdia e graça, sua do Senhor, pela graça e misericórdia do Senhor, continua no aprisco, continua na casa de Deus. Você tem por obrigação ajudar ao Senhor na busca do perdido. Então, se o perdido é um perdido ovelha, nós como igreja devemos estar presentes em nosso meio. De alguma forma, ajudar a Deus a trazer esse perdido. E quando esse perdido chegar, recebê-lo de braços abertos. Com o perdido dracma, cabe a nós, enquanto igreja, anunciar a palavra de Deus. Para que todos que saibam, todos que estão por aí nesse mundo, sem saberem que são pecadores,
sem saber que são carentes da misericórdia de Deus, possam se encontrar e dar de cara com a verdade. E para aqueles que são os perdidos filhos, nossa função enquanto igreja é estar de braços abertos para recebê-lo, assim como o Pai amou aquele filho, assim como o Pai recebeu aquele filho. Nós que estamos em casa e que continuamos desfrutando intensamente do amor do nosso Pai, possamos entender que aquele filho merece ser amado, que aquele filho que estava perdido merece ser encontrado. Pense nisso e que o Senhor nos abençoe. Amém, queridos. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero estar fazendo uma oração. A única coisa mais chatinha com relação a essa transmissão online é porque há um delay. Então, quando vocês, na verdade, estiverem ouvindo isso, eu já vou ter falado um tempinho. Porque, na verdade, o programa faz a edição. Essa edição, através de streaming, é lançado na plataforma do YouTube, que é o YouTube Studio, e do YouTube Studio sai para a parte que vocês veem. Então, quer dizer, nós passamos como se fosse por 3 momentos. A captura do áudio e do vídeo, a renderização pelo nosso programa, o programa lançar nos bastidores, vamos dizer assim, do YouTube, e o YouTube também processar e enviar para o que vocês estão vendo aí. Então, eu queria pedir a vocês que nós estejamos colocando os nossos pedidos de oração. Que nós possamos estar em oração. Então, eu queria que você colocasse aí os pedidos de oração. Eu vou começar a orar e já a Bia vai me dizendo aí os pedidos de oração que foram chegando. Amém, Deus, te peço, Pai, pela vida de todos aqueles que por um acaso se encontram doentes nesse momento, possa estar visitando a cada doente que esteja, onde quer que esteja nesse momento, só possa estar derramando uma unção de cura sobre a vida de cada um deles, que o Senhor possa estar desde já protegendo, guardando, abençoando aqueles que estão na linha de frente, que o Senhor possa cuidar dessas pessoas, protegê-las, Senhor. Eu que sou uma dessas, eu que estou nas quartas e nos sábados, nas quartas de dia e nos sábados à noite, eu estou na linha de frente, estou trabalhando para a prefeitura nas urgências, numa urgência na Barros Lima, então que o Senhor possa estar também me protegendo, me guardando e protegendo todos aqueles que porventura estejam adoentados. Edjane pede oração por toda a sua família, que o Senhor possa estar derramando unção de cura sobre você, Edjane, sobre Dani, sobre todos os que aí estão, você que esteja adoentada também, mas para a honra e glória do Senhor, está aqui conosco, nos alegrando com a sua presença. Amém. Algum pedido de oração mais? Não, está todo mundo bem. Amém, queridos. Amém. Teve algum pedido de oração? Amém, queridos. Eu vou, então, tocar mais uma música para nós. Eu esqueci de botar a cifra aí, mas queria ver se eu achava aqui, que não estava na minha mente, mas eu lembrei que nossa realidade é outra agora,
Tem pedido de oração? Amém. Oh, Diane, que Deus possa estar derramando unção sobre a vida dessa sua amiga. Oh, Deus, né, que perder um filho vai de encontro à ordem natural das coisas. Então, que Deus possa estar abençoando essa sua amiga. Oh, Mateus, que Deus possa estar derramando unção de cura sobre a vida da tua tia, meu irmão. Que Deus possa estar cuidando dela, sendo com ela, estendendo a mão poderosa sobre ela. Que Deus possa estar à frente dessa sua questão, Ana. Que Deus possa estar cuidando de você, Ana Rita. Que Deus possa estar cuidando dos seus e que isso seja relevante aos olhos de Deus para que aconteça segundo a vontade dele. Amém, Beta. Que Deus possa estar fortalecendo a você, né, fortalecendo a sua filha, né, que está aqui, mas logo estará retornando ao mestrado. Que Deus possa estar abençoando a ela. Amém, queridos. Poxa, eu gosto muito dessa música. É aquela música Eu Sou um Milagre, né? Vamos ver se sai essa música. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana na lada do Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra te dar a vida. Esse rio que emana na lada do Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra te dar a vida. Esse rio que emana na lada de Jesus.
queridos. Que Deus possa estar nos abençoando, nos protegendo, nos guardando. Que o Espírito Santo de Deus esteja sendo derramado sobre cada um de vocês. Que seja como candeia na tua vida, na tua casa, iluminando os teus passos. Que o amor de Deus seja contigo. Que Deus possa estar guardando e protegendo a cada um de vocês. Estamos juntos nessa Covid, estamos juntos nessa quarentena. Já em finalizar a transmissão lá na OBS. Desculpe, queridos. Deus possa estar sendo com vocês. Deus abençoe. Beijo do pastor e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.